Olá, esta é a aula sobre fundamentos de processos de sistemas. A ideia desta aula é apresentar os principais processos de gestão de um projeto de sistemas. Então, o primeiro slide apresenta aqui os processos que são utilizados atualmente para o desenvolvimento de sistemas, né? Então, quando você vai desenvolver o sistema, né, você pode iniciar ele apenas codificando e corrigindo, né? O ponto forte disso é que você não precisa ter absolutamente nenhum conhecimento de práticas de gestão ou de modelos de gestão, simplesmente você começa a codificar e a corrigir, né? Mas é claro que o resultado disso é imprevisível e é caótico, né? Você não consegue ter previsibilidade, você não consegue saber quanto isso vai custar, quando você vai entregar, ou seja, você ainda está numa fase ainda onde você não tem nenhum tipo de gestão sobre o desenvolvimento de um sistema. Bom, o próximo modelo que existe é o waterfall. Esse é bastante utilizado, ele é bastante eficiente, mas para isso você já tem que conhecer, né, quais são os requisitos, né, de sistemas que você quer desenvolver, e ele é muito bom quando você tem aplicações repetitivas. Por exemplo, você vai instalar um ERP de uma determinada empresa, né, e você já tem modelos, você já tem templates, né, de outras empresas que você já implementou. Então, esse processo ele é bastante eficiente nesse caso, tá? Agora, do processo onde você está trabalhando, né, você tem pouco feedback, né, e você tem poucas possibilidades aí de mudança no processo. É um processo de gestão pesado, né, ele provavelmente irá falhar, na verdade existe 2% de sucesso para isso, porque obviamente que nem todas as empresas são iguais, né? Você não tem um processo padrão de instalação, porque sempre uma ou outra empresa irá te solicitar algum tipo de mudança. Bom, uma coisa que está sendo bastante utilizada é a questão da prototipagem rápida, onde você faz um protótipo, senta junto com o seu cliente, pergunta para ele se ele está gostando, né, daquela tela, daquele processo, e ele vai te dando feedback rápido para isso, e você vai fazendo os ajustes e vai fazendo a implementação. Bom, uma fraqueza que ele tem é que ele essa estrutura de você trabalhar dessa forma é insuficiente, né, para você fornecer um processo repetitivo, né, e bem definido de um sistema de produção, né, porque você senta o usuário do seu lado e começa a fazer o desenvolvimento. Um outro modelo que você pode estar utilizando é um open source, né? Aí sim, o open source ele tem como filosofia utilizar um grande número de pessoas, né, para fazer esse desenvolvimento, mas como você não tem controle sobre isso, né, ele acaba sendo não estruturado, né, e muitas vezes um determinado esforço ele acaba falhando. Bom, um que tem sido utilizado muito é o processo ágil de desenvolvimento. Ele é extremamente flexível, ele é rápido, né, ele trabalha com pequenos ciclos de desenvolvimento. Normalmente pela manhã você reúne a equipe, né, você define o que precisa ser feito naquele dia, o pessoal sai dessa reunião, né, de rápida, de meia hora, né, no máximo que você tem ali, o pessoal desenvolve e no outro dia você já tem o feedback, né, do que aconteceu e já reage e começa a desenvolver a próxima etapa do processo. Isso funciona muito bem para projetos pequenos, né? Grandes projetos, né, não funciona. E um modelo, né, que é muito utilizado isso para grandes projetos, mas requer uma boa disciplina, é o modelo espiral. Nesse modelo, você consegue fazer a gestão de risco, você tem feedback, né, e você consegue definir bem o seu processo. Ele funciona muito bem para grandes projetos. Mas aqui tem o ponto, como eu me referi há pouco, você tem que ter muita habilidade e disciplina para desenvolver esse modelo. Esse modelo, ele é apresentado aqui na figura, ele tem 4 partes, né? Você inicia, né, o desenvolvimento dos requerimentos, os conceitos de requerimento,
você passa por um conceito de operação, você faz um planejamento, né, dos requerimentos, e aí você faz o primeiro protótipo. Né? Aí você avalia os requerimentos, verifica, e você passa a ter um plano de desenvolvimento. Aí você faz o protótipo 2, você tem um draft, né, que é um rascunho, você faz a verificação, você tem um plano de testes, e aí você tem um protótipo operacional. E depois você faz o design detalhado, a codificação, a integração, o teste, a implementação e o release, né, a liberação para a produção. Então, nessas 4 fases, que é a definição dos objetivos, identificação e mitigação de risco, desenvolvimento e teste e o plano para a próxima interação, você tem todo um ciclo aqui de definição, avaliação de risco, desenvolve, avalia e inicia o processo novamente. Okay? Então, com isso, você está constantemente, né, atualizando, avaliando, modificando, e com isso a certeza que você tem de ter o seu projeto completado com êxito no final é bem maior. Mas como nós falamos, precisa ter muita disciplina, e isso vale para projetos grandes. Bom, um teste. Né? 2 situações aqui. Né? Se você for implementar um sistema de contabilidade padrão em uma empresa de médio porte, qual o processo que você utilizaria? O waterfall. Né? Nós já vimos que esse processo, esse modelo, aliás, ele funciona muito bem quando você tem uma implementação repetitiva de processos que você já implantou em outras empresas, né, ou outras unidades de negócio da sua empresa. Então isso funciona muito bem. Agora, se você vai para um projeto maior, onde você quer fazer uma redução significativa do número de centros de distribuição de uma empresa, o aconselhável é você utilizar o modelo espiral, porque aí você consegue identificar as questões chaves, você consegue fazer avaliação do risco, você desenvolve planos, né, com as metas corporativas, e você tem a possibilidade de estar refinando, né, os planos com o pessoal de campo, vendedores e etc. Então esse é um processo que envolve avaliação constante. Bom, para você desenvolver um modelo, o que você precisa? A primeira coisa é requerimentos. Para quem não é da área de TI, talvez já tenha ouvido falar isso, né? O pessoal de TI busca sempre quais são os requerimentos, né? Que é a descrição em texto do sistema, quer dizer, a visão que você precisa ter do negócio, do processo, para começar a desenvolver o sistema. Então, você monta aí um caso de uso, né, em cima de uma linguagem unificada de modelagem de sistema, chamada UML, né, que é para listar e descrever esses cenários. Okay? Depois você tem uma versão inicial da interface entre o usuário e o processo, né, como você interage, né, com esse seu processo. Depois o modelo de dados, e aí você desenvolve um diagrama entidade e relacionamento, que é para que você tenha uma visão completa de todos os dados, de todos os objetos, ou seja, as entidades, né, os atores que estão envolvidos dentro desse processo, para você conseguir identificar, inclusive, as regras de negócios. Né? Outros diagramas de UML, né, se fazem necessário, como estado, atividade e componentes. Então é importante, sempre quando você for desenvolver o sistema, você ter os requerimentos. Depois o design. Quer dizer, você vai fazer o modelo de dados completo, você vai ter a arquitetura do sistema. Como é que vão ser os componentes, as interfaces, qual é o hardware que você vai utilizar, como que você define os casos de uso, que são as listas de cenários, né? Como é que você descreve esses cenários, como que você descreve os diagramas de classe, né, para os sistemas de software, depois que serão desenvolvidos os programas, qual é o fluxo de dados e qual é o modelo de estado, né, que é de uma fase para outra dentro de um sistema que você precisa ter dentro do seu processo. E depois vem a implementação. A implementação, né, usa-se um modelo de maturidade, né, de capacidades, que a gente chama de CMMI, né, Capability Maturity Model Integrated, né, que é para desenvolver aquisição e serviços. Então você tem aí requerimentos, os desenhos, o ML, modelos de dados. Você aqui também define o tamanho da equipe, o tamanho dos sistemas, os defeitos que você poderia tem que mitigar, né, o esforço, o cronograma, definição no processo de implementação, se você vai usar um modelo espiral, um modelo ágil, um waterfall, realizar um controle, né, de qualidade continuamente, né, e usar corretamente o processo, né, que é o controle de versão, os documentos, as revisões que você irá fazer.
Importante nessa fase de implementação é que quanto mais madura for, né, o processo de gestão, menor são os riscos que você vai ter. Consequentemente, você vai entregar os projetos no prazo, você vai ter menos custos, você vai conseguir fazer a gestão da sua equipe melhor, você vai mitigar os riscos. Ou seja, então, para isso existe um modelo, né, que você precisa implementar, e esse modelo hoje é o CMMI, que inclusive nós vamos ter uma aula exclusiva sobre isso. Né? Depois a qualidade assegurada, obviamente que todo projeto, né, você precisa estar atento à qualidade, né, do processo, né, e ela inicia, né, ela começa, aliás, quando você inicia o projeto, fazendo revisões de requerimentos, o design, você faz as inspeções, os walkthroughs, né, você avalia passo a passo, né, do que você está fazendo. A parte de testes, só para vocês terem uma ideia, né, quando você tem um sistema de teste eficiente, você consegue encontrar de 10 a 60% dos defeitos antes de colocar o sistema em produção. Né? Essas revisões elas podem, inclusive, encontrar de 60 a 90% dos defeitos, né, quando você faz aquele processo do espiral, onde você desenvolve e avalia. Se você tiver um processo de testes, você consegue identificar os defeitos. Isso é interessante, não vale apenas para softwares, né? Isso vale para qualquer mudança, para qualquer projeto que você venha fazer. É importante, né, você utilizar essa questão de testes. Bom, erro nos componentes, né? A IBM fez uma pesquisa interessante que diz que 57% dos erros acontecem em 7% dos módulos de software. Né? Então, é crítico você fazer esse processo de identificação de erros. Bom, análise de risco, né, é uma dos componentes fundamentais, né, para que você garanta, né, o seu processo. Né. O modelo espiral, ele essencialmente ele age como um gerenciamento de risco. Né. Na primeira espiral, né, você tem onde você encontra as áreas de maior risco, que são os requisitos, o projeto, a implementação nas áreas mais difíceis. A segunda espiral, você tem requisitos e designs mais refinados, mais limpos, e a terceira espiral é onde você tem um refinamento maior e é onde você torna os seus sistemas mais flexível e estável, que ele já está pronto, né, para entrar em produção. Tá? E aí você precisa manter uma lista, né, dos 10 principais riscos. Né? E aí você tem que ter isso, né, constantemente, avaliar, né, toda semana, né, e avaliar qual é a probabilidade de risco que eles possuem. Okay? Então, essa é uma visão geral, né, do que nós temos, que são os fundamentos desses processos e as fases que nós temos aqui. Ok? Bom, convido vocês a visitarem o site www.efagundes.com. Né, nós estamos abrindo a discussão sobre esse ponto. Participe, colabore. Okay? Muito obrigado.